A paz do Senhor, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu estou aqui com um estudo bíblico muito importante. O Senhor colocou no meu coração para estar trazendo a vocês um estudo bíblico. Esse não está sendo feito com transmissão ao vivo, foi muito em cima. Eu ia deixar para janeiro para poder anunciar a transmissão ao vivo. Só que senti de fazer já neste sábado. Deus colocou no meu coração e pediu para passar às pessoas. Muita gente tem muita dúvida sobre esse assunto, né? A gente não entende, usa alguns versículos de forma errada, isolada. E eu quero hoje estar passando. É um conteúdo muito grande, é pequenininho o tema, é pecado, mas o conteúdo é muito grande. E eu vou transmitir a vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Escrevi o estudo bíblico, a lição bíblica, notei os versículos, tudo é muito versículo, mas eu vou tentar colocar no meu YouTube, dividido, parte 1, parte 2, parte 3, para você durante a semana poder estar assistindo. Amanhã, até amanhã com certeza eu vou postar no Facebook, e no YouTube eu vou tentar ir cortando e postando, para você poder assistir durante a semana. Eu não pude esses dias estar fazendo os devocionais, os que gostam, que estão acompanhando, que estudam a palavra junto comigo durante o dia, né, diariamente, palavra do dia, devocional. Mas infelizmente eu tive que passar um procedimento cirúrgico pequeno na minha boca e tomando remédio, e eu tive uma medicação essa semana, mesmo dessa forma ainda. Então foi bem difícil não conseguir fazer, mas eu estarei postando os estudos, vocês vão acompanhando, divide um horário no dia para você poder estar assistindo. Se você não conseguir assistir esse estudo inteiro, assista no YouTube parte por parte, vai estar lá postado, está disponível para todo mundo que entrar lá no meu canal do YouTube. Para entrar no meu canal, é só você digitar lá no YouTube Letícia Lopes Pregando a Palavra e você entra. Se você quiser se inscrever, só clique em inscrever-se, não precisa ativar o sininho, você não vai receber notificações. Mas se você quiser receber notificações, você ativa o sininho, você clica lá no sininho, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar primeiro. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar estudando a Tua Palavra, pela Tua doce presença, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor meu Pai, eu te apresento a palavra, o estudo que o Senhor colocou no meu coração para estar transmitindo, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar para entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, venha pôr as palavras certas na minha boca, venha, Senhor, abrir o coração e o entendimento dessa pessoa que estará ouvindo, ela venha compreender a Tua palavra e ser edificada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, te entrego esse estudo, que seja para a glorificação do Teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Teu nome. Vamos lá. O tema, pecado. Eu estou te aprendendo sem começar a estudar. Nossa, forte essa palavra, hein? Pregação, esse estudo bíblico é quase uma pregação, porque nós vamos, ouvir a palavra de Deus. E vamos ler, pega a sua Bíblia, se você quiser anotar, pega o papel, anota, para o vídeo, anota. Olha aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó, tudo anotado, ó, 2 folhas, ainda tem nos cantos aqui. Eu quero ler primeiro o texto básico dessa lição, que está registrado em Provérbios 28, versículo 13, que diz assim: oh, glória a Deus, aleluia, santo é o Teu nome. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Olha que bonito. Aqui diz que aquele que esconde as suas transgressões jamais vai prosperar. Jamais prosperará diante de Deus, na presença de Deus, nas coisas espirituais, no seu relacionamento com o seu próximo. Então, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa, é necessário confessar. Confessar a quem? A Deus. Não você não precisa confessar aos homens, mas a Deus. Alcançará misericórdia, mas antes de alcançar a misericórdia, a gente confessa e deixa. Não pode confessar e continuar transgredindo, continuar pecando. Mas eu quero dizer a você que tem muitas dúvidas, vou citar alguns versículos, algumas coisas que as pessoas fazem confusão e não entendem.
Diz que eu não posso pecar, mas a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, está fazendo Deus mentiroso. Diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Diz que todos os pecados Jesus levou na cruz, então eu não preciso se preocupar em pecar. A graça me alcança. Mas então como entender? Aquele que nasce de Deus não vive pecando, aquele que peca é filho do diabo, porque tem esses versículos, né? Aí você vê um por outro e fala assim, meu Deus, um está contradizendo o outro, não consigo entender, não consigo compreender. Por isso nós vamos estudar isso hoje, tá bom? Fica comigo até o final, por favor, para você entender direitinho. Não ouça só um pedacinho. Vá até o final desse estudo. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, você vai aprender muito comigo, tá bom? Vamos lá, primeira questão. O que é pecado? O que é pecado? Aqui, antes de eu ler as passagens, quero dizer a você. Pecado tem várias palavras em hebraico no livro original que se refere a pecado. Mas eu não consegui decorar elas, eu só lembro da Anabel, mas eu não consegui decorar elas. Mas tem vários significados, mas tem um principal, que é o que a gente vai ver na Bíblia. Mas um deles é errar o alvo e o outro é transgredir, tá? O que é pecado? Vamos ler comigo 1 João 3. Pega 1 João 3, lá no finalzinho, antes de Pedro, Apocalipse. Depois de 1 Pedro, depois é João, antes do Apocalipse. 1 João 3, vamos ver o que tem em 1 João 3, 4 a 6. Depois nós vamos ler o 8 ao 9. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Vamos explicar só essa daqui primeiro. Então, se todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, está falando de uma transgressão. Pecado é transgressão. Transgressão do que? Da lei. Que lei? A lei de Deus. Então tem lei? Tem lei. Tem lei para guardar? Tem. Tem lei. Que lei? A lei moral. A lei moral dos mandamentos de Deus foi entregue desde o princípio. João fala, nós temos mandamento desde o princípio. Aquela lei que continua eterna, que foi colocada dentro da Arca da Aliança, a lei moral, que diz não matarás, não furtarás. Conhece a lei de Deus? Vamos continuar aqui. Ela, por mais que pareça apenas 10 mandamentos simples, pequenos, vai falar, mas dentro deles são pequenos mandamentos, tem muitas outras coisas, tem muitas outras coisas, mas aqueles mandamentos, eles são abrangentes. Um dia eu vou trabalhar aqui mandamento por mandamento, vou fazer estudo mandamento por mandamento para você entender que dentro de Jesus nos mostrou várias coisas que quando nós fazemos, nós quebramos um deles. Você vai entender depois. Melhor deixar para o outro estudo, porque hoje não dá tempo para isso. Então, há uma lei, a lei moral, né? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado, porque todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não vive. Então, quem vive pecando, quem passa sua vida toda pecando, não viu Jesus, não conheceu Jesus. Quando eu digo viu no sentido espiritual, não conheceu Jesus, não entendeu o sacrifício dele por nós na cruz, não conheceu a Deus, e por isso vive pecando. Nem o viu, nem o conheceu, diz a palavra. Agora vamos ver o 8 ao 9. Aquele que pratica pecado procede do diabo. Alguns falam, aquele que peca é filho do diabo, a versão, né? Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Glória a Deus, aleluia. Então os filhos do diabo, eles vivem pecando. E os filhos de Deus, eles não podem viver pecando, porque eles são nascidos de Deus. Eles foram mortos com Cristo e ressuscitaram com Cristo para viver em novidade de vida. Então eles já não vivem mais, quem vive neles é Cristo. Vamos continuar, que vocês vão entender melhor.
Depois eu vou fazer uma explicação final bem assim, resumida para vocês compreenderem. Vamos ir lendo. Então, o que é pecado? É transgressão da lei de Deus. Transgressão da lei. Posso pecar? A palavra acabou de dizer que não pode viver pecando. Vamos lá, vamos ver o que diz a palavra. Posso pecar. Romanos 6, 15 a 23. Vamos ver o que diz Romanos 6. Livro de Romanos 6. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Romanos 6, 15 a 23. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, quando estava na ignorância, quando estava no pecado, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, que quando eres escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, o salário do pecado é a morte, irmãos. Agora, porém, libertos do pecado, transformado em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos transformados. O nosso fruto tem que ser para a santificação e depois a vida eterna. Santificação aqui nessa terra e depois a vida eterna. Glória a Deus, lá no céu, né? Então, vamos lá, eu quero voltar aqui para aqui. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, debaixo da condenação da lei. Quando era feita expiação através dos animais, eu não lembro onde que está esse versículo, se você anotar, mas era pelos pecados cometidos pela ignorância do povo, que o povo cometia por ignorância, aqueles que eles nem sabiam que era pecado e aqueles que eles cometiam sem intenção, na ignorância. E aí o que acontece? Os pecados que tinham a ver com a lei moral, quando alguém matava, era morto, era olho por olho, dente por dente. Então, os pecados da lei moral, a transgressão da lei moral, eram condenados na hora. Se pego em flagrante, né, tivesse prova, era condenado na hora com a morte. Por que que os fariseus levaram a mulher adúltera até Jesus? Porque ela tinha sido pega em adultério e eles queriam matá-la, porque a lei dizia, a condenação da lei era a morte, apedrejamento. Teve um homem que foi no sábado catar varas para fazer lenha. O que aconteceu? Ele foi morto. Está lá em Êxodo, Levítico. Então, ele foi morto, porque transgrediu a lei moral de Deus. Então, a condenação da lei era a morte, não tinha perdão. Transgrediu a lei, era a morte na hora. Através do sacrifício de Cristo, nós recebemos direito de arrependimento, não somos condenados. E aí nós arrependemos, pedimos perdão a Deus, confessamos a Deus nosso pecado, e aí não cometemos mais aquele pecado. E andamos com a misericórdia de Deus. Porque quando nós pecamos, nós deveríamos ser mortos, porque o salário do pecado é a morte. Você está entendendo? Mas o sacrifício de Cristo nos impede de sermos condenados pela lei com a morte. Porque todo aquele que cometia a transgressão da lei de Deus, ele era morto. Se você pegar pra gente, ele era morto. Se alguém comentasse, foi pegando adultério, tivesse testemunho, era morto. Então, Jesus, ele morreu por nós, ele carregou a condenação do nosso pecado. Você está entendendo? Estou tentando explicar de uma forma simples, porque é um assunto complexo, mas eu quero explicar de uma forma simples para você entender. Ele recebeu em si a condenação do nosso pecado. Ele estava ali na cruz. Quando ele disse, Senhor, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste?
Porque os pecados nos fazem separação entre Deus, nós e Deus. O pecado nos separa. E ali, ele estava carregando todos os meus pecados, os seus pecados, confessados e depois abandonados, os quais alcançamos por causa de Cristo e misericórdia. Ele estava carregando a condenação do nosso pecado, ele estava carregando a culpa do nosso pecado. A morte era para nós, mas ele carregou ela em nosso lugar. Ele foi condenado e morto, carregando todos os nossos pecados. Os pecados que cometemos também na ignorância, nós nos arrependemos pedindo perdão, e aqueles pecados que nós pecamos em relação à transgressão da lei de Deus, ferimos o coração de Deus, a lei moral do Senhor. Então vamos continuar, eu acho que você já entendeu até aí. Então vamos, posso pecar? Aqui está dizendo que nós devemos oferecer, agora que nós estamos mais vivendo na ignorância, né, no pecado, nós somos mais escravos do pecado. Deus nos deu poder para vencer o pecado, nos libertou do pecado, nos purificou dos pecados e nos deu o direito de ter a vida eterna, e agora nós temos que produzir o nosso fruto para a santificação. Então a resposta de Deus é: você tem que fugir do pecado. Fugir do pecado, não, você não pode viver no pecado. Se você viver em pecado, você está transgredindo a lei do Senhor, você está ferindo o coração de Deus, você não está tendo santificação, e sem santificação ninguém verá Deus. Deus vai buscar um povo zeloso de boas obras. A igreja de Deus não pode ter mancha, mácula. Ela tem que ter as vestes brancas. Então nós devemos fugir do pecado. Até aqui vocês entenderam. É seu pecado. Espera, vamos continuar a lição. Sou pecador? Eu esqueci, gente, tem mais uma passagem. 1 Coríntios 15, 34, do posso pecar. Vamos lá, 1 Coríntios, que algumas questões aqui tem duas passagens. Tá tudo juntinho aqui. Dei fazer só numa folha aqui, essas questões. 1 Coríntios 15, 34, verso 34. Vamos ver aqui o versículo 34. Tornai-vos a sobriedade como é justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Não pequeis, então eu posso pecar? Não, Deus está falando não peque. Não peque, fuja do pecado. Você já foi liberto da escravidão do pecado, você já foi liberto da condenação da lei, você já foi perdoado todos os seus pecados quando você estava longe de Deus, fora de Deus. Você veio para Deus, todos os seus pecados foram apagados. Agora você tem que viver uma vida que produza santificação. Não peque mais. Fuja do pecado. Bom? Por enquanto, vamos continuar. Por enquanto é até aqui. Você já entendeu? Vamos continuar. Vamos ver o que a Bíblia tem mais. Você já entendeu por que os outros versículos dizem certas coisas que às vezes as pessoas contradizem ou não entendem. Agora vamos lá. Sou pecador? 1 João 1, 8 a 10. Fala para não pecar, mas diz que eu sou pecador, que aquele que diz que não peca é mentiroso. Vocês vão entender. Tem muita gente que se acha santão, tipo, falando, eu não peco. Vamos ver o que diz a palavra. 1 João 1, 8 a 10. Calma, meus irmãos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a pessoa diz que ela não tem pecado, ela já está pecando. O que quer dizer? Na Bíblia, além da lei moral, há muitas coisas que desagradam a Deus e que também é pecado. Você desobedece a palavra de Deus, se você erra o alvo. Errar o alvo é quando você tem uma meta de fazer algo que é justo e correto, você não faz. Quando você, às vezes, na hora do nervoso, fala algo que não deve, ofende o seu irmão, você está pecando. Não transgredindo a lei moral, mas você também está pecando. E este pecado precisa ser confessado, você precisa pedir perdão ao seu irmão, e você precisa confessar esse pecado a Deus
e buscar não ofender mais o teu irmão. E aí você alcança misericórdia. São pecados que você comete, pecados que nós, filhos de Deus, que nós que já fomos lavados em Jesus, cometemos, não são por intenção. São pecados que às vezes nós cometemos, às vezes na ignorância. Nós não vigiamos, falamos alguma coisa que não devia. Às vezes guardamos uma mágoa. Estes pecados nós não cometemos por intenção. Eles não estão dentro da lei moral. E nós, como seres humanos falhos, é nesse sentido que o Senhor está dizendo que nós não podemos dizer que não temos pecado, porque em algum momento nós vamos errar o alvo. Em algum momento nós vamos falhar, porque nós somos seres humanos, nós devemos estar sempre... É uma constante luta entre o nosso espírito e a nossa carne. Nós às vezes vamos falhar, às vezes até em pensamento, nós vamos pensar algo que não agrada a Deus, nós vamos falhar. E através dessa falha, se nós formos salvos, nós nascidos de Deus não vive pecando. O que quer dizer não vive? Nós não vamos aceitar o pecado como algo natural, não vamos viver nele. Nós vamos buscar, lutar contra ele. Nós vamos dizer, não, isso está errado, vou pedir perdão a Deus, eu estou errado. Eu vou sentir tristeza porque eu errei, falhei com Deus, falhei com o meu próximo, se for algo contra o meu próximo. E eu vou estar orando, pedindo perdão a Deus, apresentando e começar a buscar viver uma vida onde eu seja santificada no meu falar. Vou buscar abandonar aquele erro, não vou buscar não errar mais o alvo. Você entendeu? Estes são os pecados que os filhos de Deus, eles não vão viver em adultério, eles não vão viver na prostituição, eles não vão pecar contra o templo do Espírito Santo. Os filhos de Deus não vão adorar outros deuses. Não vão adorar o Deus Sol, não vão adorar a deusa Lua, não vão adorar os exércitos dos céus. Os filhos de Deus não vão invocar espíritos malignos, não vão ter ídolos. Os filhos de Deus não vão se prostrar diante de imagens, esculturas para fazer oração. Se eles o fizerem, eles já estão fazendo consciente que aquilo é pecado. São coisas aqui que a pessoa tem consciência total que é pecado. Eles não vão inventar mentira contra o próximo. Se ele é nascido de Deus, ele não vai fazer isso. Ele não vai roubar. Ele não vai matar ninguém. Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Eu estou tentando fazer o mais simples possível. Vamos continuar aqui. Primeiro João 8-10, nós lemos. Agora o 4. Jesus perdoou os meus pecados. Como posso saber disso? 1 João 1,7. Já estou no 1 João. Capítulo 1, verso 7. Diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andamos na luz, buscamos fazer o que é justo e certo diante de Deus, e temos comunhão uns com os outros, o que? Com os nossos irmãos em Cristo Jesus, com as pessoas, né? Nós temos comunhão. Então, nós sabemos que Jesus, ele nos purificou de todo pecado, nos lavou. Se nós andarmos na luz, e a luz é Cristo, se nós andamos segundo aquilo que Cristo diz, nós aceitamos Jesus, confessamos os nossos pecados, nós estamos buscando andar na luz, ou seja, naquilo que é justo, naquilo que é correto, andar em Cristo, andar como Cristo andou. Então, ele perdoa os nossos pecados, nós somos salvos em Cristo Jesus, estamos debaixo da graça do Senhor. Vamos lá, e a outra passagem é Tito 2, 11 e 14, Tito 2, Timóteo, Tito, e depois Timóteo, Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. 2, 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual si mesmo Deus se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Então Jesus, Ele se deu por nós. Se deu por nós. Nós não vamos viver mais nas paixões mundanas, na impiedade, na iniquidade, no pecado, aquilo que é desonroso. Mas nós vamos viver uma vida sensata, justa e piedosa. Lá no livro de Hebraico, uma das palavras que refere ao pecado quer dizer que o pecador ele é um homem insensato. Pecado é insensatez. Você está errando algo, você está fazendo algo que não é correto, você está sendo insensato. Um momento. Vamos ler a próxima questão. O que devo fazer em relação ao pecado? Vamos ver o que diz em Gálatas 5:19, verso 19 a 21, depois do verso 24. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu quero que eu não continue lendo, tem o versículo 24 ainda para ler, mas eu quero que você preste bem atenção. As obras da carne, quando o Senhor Jesus morreu por nós somos, diz a palavra, que nós somos mortos com Ele e ressuscitamos com Ele para viver a vida em santificação, né? Para viver em novidade de vida, para viver a vida de Cristo e não a nossa. Nós devemos lutar contra a nossa carne, nós vamos chamar para andar em espírito, viver em espírito. Porque o nosso espírito é ele que comunica com Deus. E ele está pronto, a Bíblia diz. A carne que é fraca, mas nós temos que lutar contra a nossa carne. Nós não podemos dar lugar à nossa carne. Ela não manda em nós. Nosso espírito deve governar a nossa vida. Nós devemos ser governados pelo nosso espírito, viver uma vida espiritual. Então, aqui é bem claro. Quem comete pecado de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, é aquele ciúme doentio, tá? Ciúmes, iras, que a pessoa não tem paz, ciúmes, tá? Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Um dia eu vou fazer um estudo que fala só das obras da carne para explicar cada um. Mas agora vamos concentrar no tema pecado, tá? Bebedeiras, né? Bebedice, glutonaria. Quem comete isso, coisas semelhantes a estas, então além dessas tem outras que sejam semelhantes a estas, dentro dessa, eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus. Então, um cristão, vamos pegar uma coisa aqui que é mais fácil. Um cristão que vive em glutonaria, ele come pelo que vê, nem pela necessidade do estômago, come demais, exagerado na alimentação, glutão, né? Ele não entrará no reino de Deus. Viu que sério? Ele não entra no reino de Deus. E aquela pessoa que vive irada, passou por um monte de coisa e vive irada com as pessoas, vive com ódio, com raiva das pessoas, ela não entrará no reino dos céus. Uma pessoa que coloca um cônjuge, um pai, uma mãe, um filho acima de Deus, tudo que aquela pessoa pede, faz, ela deixa de ir para a igreja por causa daquela pessoa, ela deixa de buscar a Deus por causa daquela pessoa, ela tem aquela pessoa em autoestima, não pode ouvir algo daquela pessoa que ela machuca e o mundo dela acaba, porque aquela pessoa é o mundo dela. Não entrará no reino dos céus, porque ela está fazendo um ídolo para si. O pecado de idolatria não é só você se prostrar diante de imagens de esculturas, fazer as orações para imagens de esculturas, você venerar uma imagem de escultura, considerar ela sagrada.
mas também você colocar uma pessoa acima de Cristo, uma pessoa acima de Deus, ou algo acima de Deus. Tem pessoas que têm ídolos, músicos, né, cantores. Às vezes tem até cristão que faz isso, que pega um cantor e enche de foto do cantor o quarto, faz um monte de coisa em relação àquele cantor. Não pode deixar de ver o cantor se tiver show que é ir. Uma pessoa exagerada, uma pessoa ali que tá venerando o cantor, pode ser cantor gospel. Essa pessoa vai entrar no céu porque ela está cometendo idolatria. Idolatria não é só diante de mais esculturas, tá? Quando Deus permitir, eu quero trazer um estudo sobre as obras da carne, você vai entender. E também sobre os mandamentos, que a idolatria também é um mandamento, não farás ídolos para si, né? Nós vamos estudar isso em outro momento. Vamos lá. Então, quem comete essas coisas não entra no reino dos céus. Você já entendeu? Esse pecado, a pessoa vive nisso, não entra no reino dos céus. Jesus morreu nossa vez para matar perdoar os nossos pecados. Mas a gente que tem um conhecimento da verdade, não quer viver na verdade, não quer produzir santificação, quer viver uma vida igual nós vivemos antes, viver uma vida de acordo com o mundo vive, quer viver sem santificação, está querendo crucificar Cristo várias vezes, isso não vai adiantar, isso não vai resolver, não é dessa forma. Essa pessoa não tem temor a Deus, não tem respeito a Deus, não tem nem o Espírito Santo, porque se